começa agora o primeiro Câmara Entrevista de 2023. E esse primeiro programa vai ter um novo formato. Nós vamos conversar, então, com o ex-presidente e com o atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Bagé, a ACIBA, que foi comandada pelo Ricardo Souza até o final de 2022. O biênio 2023-2024 estará à frente da entidade Luiz Eduardo Santos Soares. Então, nós vamos conversar com os dois, fazer uma análise da gestão anterior e a perspectiva da próxima gestão. Ricardo, tu presidiu a ACIBA, então, por um período histórico, né, que foi marcado por uma grande crise sanitária mundial. Diante disso, qual o balanço que tu faz do teu trabalho frente à entidade nesses 2 últimos anos, que foram talvez os mais difíceis, né, da história do comércio? Olá, Bruna. Olá a todos que nos assistem na TV Câmara, esse canal tão importante de informação e notícia para a cidade. Assumi a ACIBA no dia 1º de janeiro de 2021, com várias perspectivas e projetos, principalmente de alavancar a representatividade da entidade junto à nossa comunidade, uma entidade com 124 anos, uma entidade centenária e representativa em todas as ações do nosso município. E, logicamente, tivemos algumas situações muito complicadas aí. Assumimos na terceira onda muito forte da Covid, onde participamos junto com o Legislativo e o Executivo, naquela época que as empresas estavam sentindo tanto, Bruna, porque nós já vimos há um ano, desde o dia 19, desde o decreto 050 do município, onde paralisamos a cidade. Então, logicamente, que as empresas já estavam com sequelas grandes, grande desemprego, e nós, logicamente, a entidade voltada para que a gente conseguisse não paralisar as atividades. Então, junto com a Prefeitura, estávamos junto com o Executivo, naquela live onde foi anunciado que não se vacinaria o pessoal que estava preso, e sim a segurança pública, onde tentaríamos manter a cidade aberta. Também enfrentamos o aumento inflacionário, que é uma coisa muito nova para a nossa geração. A nossa geração ela não estava acostumada com um processo inflacionário, porque nós tínhamos, desde 1995, zerado a inflação, vindo com uma inflação muito controlada. Isso repercute muito na nossa atividade, que é o comércio e a indústria. Pegamos uma eleição, pegamos uma guerra, então foi 2 anos de muito trabalho, de muita atividade para a nossa entidade, onde a gente tentou trazer para os nossos associados, e isso eu acho que é uma marca desses 2 anos, a gente tentou trabalhar muito as demandas do município, as demandas da comunidade, não só as demandas da ACIBA. Tivemos a situação do alvará, por exemplo, que foi uma coisa restrita aos nossos associados, onde eles não pagam alvará. Desde 2020, nós temos essa imunidade da taxa da renovação. E também trabalhamos muito na questão do IPTU, que era uma situação da comunidade, não propriamente só da ACIBA. Então, foi 2 anos de muito trabalho, de muita atividade, mas conseguimos finalizar o ano com quase, dobramos aí os nossos associados, pegamos a entidade com 298 sócios, estamos entregando com quase 425 sócios, quase dobramos o nosso faturamento também, e estamos com a entidade estruturada e muito representativa na nossa comunidade, que é o que mais nos interessa. Pois é, apesar de toda essa crise, teve esse crescimento, né, da ACIBA. Te pedi também para falar um pouco sobre curso profissionalizante e os eventos sociais que a entidade organiza. Na verdade, essa parte, primeiro, dos eventos sociais, Bruna, porque eu não consegui fazer o meu jantar de abertura nos 2 anos. Os 2 anos nós tivemos a situação da pandemia. Nós só conseguimos fazer um evento grande, que foi o Distinção, que foi, a gente trocamos toda a formatação do Distinção, nós levamos o Distinção lá para o Cantegril, nós colocamos no Distinção, conseguimos colocar 99 empresas premiadas, 636 participantes, trocamos o formato onde botamos um DJ, onde botamos uma velocidade, uma dinâmica diferente no evento, foi um grande sucesso. Então, o único evento grande que nós conseguimos fazer nesses 2 anos foi justamente o Distinção. Então, basicamente, a gente trabalhou direcionada a isso e, logicamente, fizemos um coquetel lá em 2022, mas um coquetel com um número reduzido de pessoas, até porque ainda estávamos
trabalhando com certas restrições sanitárias, isso, na verdade, restringe um pouco essas atividades onde nós tínhamos um aumento de público. E, enquanto entidade de classe, quais foram as principais pautas que vocês trataram junto ao empresariado bagiense nesses 2 anos, seus 2 anos de atuação frente à CIBA? E aí nós voltamos à tua segunda pergunta, que foi os nossos estágios. Então, essa é uma situação que a CIBA hoje está participando, Bruna, da comunidade. Nós hoje, junto com a ONG Somos Um, nós começamos em 2019 com 30 alunos, hoje estamos com 80 alunos, onde eles têm aulas de dicção, de apresentação para entrevista de emprego, como gastar o seu salário, educação financeira, tem psicólogos. Então, a gente está dando uma estrutura para esses jovens em vulnerabilidade social muito grande. Esses jovens têm formatura no final do ano, saem com diploma. E uma coisa interessante, 98% deles, Bruna, já sai com emprego, já sai já direcionado para estágio em alguma das nossas empresas locais. Ou seja, a CIBA está devolvendo para a nossa comunidade, está devolvendo para as nossas empresas associadas jovens qualificados, jovens que vão entrar nessas empresas e oferecer algo a mais, porque eles estão sendo preparados para isso. Então, a CIBA está trabalhando muito forte neste programa que é o Prodesp, onde nós temos hoje quase 400 alunos empregados nas empresas locais. A gente está trabalhando muito fortemente, fortalecendo a estrutura do Prodesp. Provavelmente, este ano, os alunos do Prodesp não vão pagar transporte, porque nós temos muitas pessoas em bairros distantes. Nós temos, e o Eduardo aí depois, provavelmente ele vai narrar também um pouco disso, nós temos pessoas lá de São Martins que vinham a pé para fazer o curso. Então, nós tivemos agora no encerramento da turma do ano passado, onde formamos 80. Então, tu vê o relato desses alunos, as dificuldades deles, e a gente tem um orgulho de estar participando. Eu sempre brinco e brinquei nesses 2 anos que cada aluno que passa deixa um pouco da sua história e leva um pouco da história da CIBA. Então, hoje, esta é a principal. Trabalhamos fortemente na situação do IPTU. Hoje, os associados da CIBA, através de uma liminar, não pagam a renovação do alvará, enquanto a nossa legislação não for alterada. Então, logicamente, nós estamos trabalhando em questões de crescimento do nosso associativismo, direcionado às empresas que são vinculadas à CIBA, mas também trabalhando muito fortemente para que a comunidade de Bagé entenda que a CIBA é da cidade, não é só do associado. E agora, né, quem assume então esse papel de presidente da CIBA, que o Ricardo desenvolveu tão bem nesses últimos 2 anos, é o Luiz Eduardo Santos Soares, que além de empresário também tem formação em administração de empresas. Tendo feito parte então da diretoria anterior, junto com o Ricardo, né, tu já vinha acompanhando um pouco desse trabalho, também fez parte dele, né? Quais são, então, as tuas expectativas ao assumir esse papel principal dessa, que é uma das mais antigas associações comerciais do Brasil? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os telespectadores aí da TV Câmara. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, né? Como conversávamos aqui informalmente, a TV Câmara tem também esse papel de levar informação sobre a sociedade, né? Sobre o comércio, sobre as pessoas. Acredito que esse é o elo de ligação importante, né? E acredito que deva ser mais fortalecido aí nos próximos anos. A expectativa é sempre muito grande, né? E eu comento bastante sobre a honra de ter sido primeiramente convidado pelo Ricardo, né? Dentro de uma linha de sucessão que a associação tem. Então, se hoje eu estou tendo essa possibilidade de estar à frente da entidade, graças ao convite do Ricardo, que entendeu, né, que gostaria que eu fizesse parte da gestão e depois conseguisse dar continuidade. E tivemos, com certeza, aí um dos melhores alinhamentos de gestão, né? Acredito que nós tivemos uma sintonia muito boa dentro desses 2 anos, né? Conseguimos construir muitas coisas positivas, né? E projetos que, com certeza, ainda vão ser desenvolvidos para frente. Então, a honra e o orgulho é muito grande de fazer parte dessa associação centenária, como tu bem citasse, né? Fundada por Emílio Guilain, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores empreendedores e desbravadores aqui da nossa cidade.
e acredito que com esse compromisso nós temos que trazer para o nosso associado cada vez mais a integração com a entidade, né? Procurar também, junto aos pequenos e microempresários, fazer com que eles estejam e se sintam pertencentes junto a essa entidade e que nós consigamos aí realizar um trabalho e possamos representá-los, né, de forma plena para que os objetivos todos comuns sejam alcançados. E como e qual é a importância da integração da CIBA com outras entidades de classe, como a Associação e Sindicato Rural, COBAME, IAGE? Nós acreditamos que as entidades separadas, elas têm, sim, a sua força, mas, naturalmente, quando nós conseguimos congregar essas entidades, e acredito que esse papel foi muito bem trabalhado por esta gestão envolvida pelo Ricardo, né, trazendo junto as entidades para fazer parte das decisões, para fazer parte e também criar uma relevância maior em tudo aquilo que nós havíamos trazido. Dentro dessa proposta, né, de entendimento, a gente pretende, com certeza, né, estar junto com todas as entidades, porque são opiniões diferentes, né, e a diferença é que constrói as mudanças. Não é o radicalismo e não é a visão independente de cada um que vai fazer com que as coisas aconteçam. A gente precisa entender que nós somos um país democrático e a democracia prevê que nós possamos ter a liberdade de expressão de todas as entidades e que isso vai fazer, com certeza, com que nós consigamos avançar nesse processo. Inclusive, para dar um exemplo prático disso, né, dentro da nova gestão, da nova diretoria, nós temos representantes do COBAME, nós temos representantes da AGE, então, ou seja, esta também já é uma forma de nós integrarmos a entidade com pessoas de outras entidades de classe. E a gente sabe que um dos grandes desafios do varejo, né, que é um dos principais motores da economia de Bagé nesse momento, é a popularização do e-commerce. E a gente sabe que a questão da pandemia em Bagé tornou isso ainda mais popular, né, ainda mais fácil para alguns. Mas como é que é a visão de vocês? Como que o comércio local está preparado, se ele está preparado para esse momento, ou o que falta? Qual é a tua visão, né, que também trabalha no ramo, sobre o comércio local nessa questão que tem toda essa disputa, né, de comprar na internet ou comprar na cidade? Tem campanhas que se fazem e tudo mais. Como que eles estão preparados para encarar isso? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? E acredito que o grande desafio é ter uma resposta à altura com relação a essa pergunta. Mas acredito que a pandemia ela começou a tirar um pouco as pessoas da zona de conforto. Eu acredito que a pandemia ela foi um motor de propulsão para que as pessoas começassem a pensar um pouco fora da caixa e começassem a pensar um pouco naquilo que, como elas conseguiriam chegar a outros públicos, né? E o e-commerce ainda é um grande desafio, porque as vendas pela internet elas têm crescido cada vez mais, e a gente sabe que esse talvez seja um dos grandes modelos de vendas para o futuro, né? Entendemos também que a nossa região tem uma cultura muito mais da pessoalidade, então a gente ainda percebe assim a necessidade de estar presente, de ir visitar, de ver aquilo que está sendo comprado. Então, acreditamos que, através da capacitação e o desenvolvimento, que é uma das marcas que eu pretendo colocar na nossa gestão, de trazer cada vez mais a tecnologia e trazer o desenvolvimento pessoal para que isso comece a fazer parte. Se vocês perceberem, há algum tempo atrás, até um pouco antes da pandemia, se falava muito, e inclusive os grandes players, os bancos, falavam muito sobre atendimento virtual e a parte de robôs atendendo. Se vocês perceberem, estas propagandas elas começaram a ser desconstruídas, porque houve uma necessidade da pessoalização. Foi ao contrário, né? Aí, inclusive, os bancos começaram a mudar o seu discurso via propaganda, porque eles perceberam que, na verdade, o Ricardo, a Bruna, o Eduardo, eles querem também ser atendidos por pessoas. Eles precisam de humanização. E isso
começou a ser desconstruído. Então, acredito que hoje a questão do relacionamento e a humanização é o que mais pode fortalecer o nosso comércio. No momento que nós identificarmos que nós precisamos fazer o nosso melhor para o cliente e fazer com que ele se sinta muito satisfeito, isso de alguma forma para aquelas empresas que ainda não trabalham com e-commerce, elas vão ter, sim, com certeza, um resultado bem expressivo. A CIBA se mostrou bastante ativa nos últimos anos, né? Muito em função das mudanças na legislação municipal no que diz respeito a tributos, alvarás, como o Ricardo já bem citou, o IPTU, etc., que a gente vinha conversando aqui também, né, antes da gravação do programa. Qual é a importância da atuação da associação na política e nos assuntos da economia do município? Na verdade, Bruna, eu interpreto que a CIBA ela tem que ter um envolvimento com todas as demandas do município. Porque essas demandas do município, políticas, sociais, econômicas, ela reflete no nosso associado. Tu bem dissesse, o varejo hoje é o propulsor da economia da nossa cidade. E tudo isso, a política, o social e a economia, envolve o nosso varejo, a nossa indústria e os nossos serviços. Então, a CIBA tem que trabalhar diretamente e direcionado a essas políticas, ter essa visualização para que a gente consiga trazer para o associado e para toda aquela pessoa que quer pertencer ao associativismo um retorno. Então, só vamos fazer isso trabalhando em ações de demandas do município, não só do associado, mas em tudo aquilo que a economia, o social e a política exigirem da CIBA. Todas as demandas que a parte política traz e que tenha algum impacto na sociedade como só, e também nos associados por si, elas precisam ser trabalhadas pela entidade. É como bem disse o Ricardo, a entidade ela precisa estar informada, atuante, para que tudo aquilo que o poder público venha a tomar como demanda não tem um impacto negativo na população e também nos associados. E essa representação foi muito bem trabalhada nessa gestão do Ricardo e acredito que a gente pretende, com certeza, dar essa ênfase, porque não tem como nós nos afastarmos daquilo que são as demandas políticas, né? Como bem disse o Ricardo, a nossa entidade é uma associação político-partidária, ou seja, nós não somos políticos, mas a gente precisa estar junto com a política, porque a política pode nos auxiliar ou pode nos dificultar nossas demandas e aquilo que a gente tem como entendimento sobre a entidade. E eu queria questionar vocês, né, como que foram as vendas do Natal 2022 e Black Friday também, porque a gente ouviu falar, né, que algumas pessoas diziam, as vendas de Natal estão mais tranquilas porque o pessoal aproveitou esse ano a Black Friday para adiantar muitos presentes de Natal. Foi isso que o comércio percebeu ou não? Teve as vendas de Natal mesmo assim foram boas e a Black Friday também foi positiva? Na verdade, a gente tem que relatar que este final de ano foi um final de ano muito atípico. Nós tivemos a Black, nós tivemos a Copa, nós tivemos o primeiro Natal com a liberação dos protocolos sanitários, então as pessoas puderam... A gente sabe que as compras, grande parte delas, são feitas por emoção. Então as pessoas precisam estar nas ruas, elas precisam transitar nas nossas lojas para comprar. O cara vai comprar uma camisa e chega na loja e já vê uma outra roupa, então as vendas são maiores com a liberação do trânsito do consumidor. Então, tanto é que nós procuramos, por exemplo, a Polícia Civil, a Brigada, para que fosse reforçado o trabalho nesse final de ano, porque depois de 2 anos era o primeiro ano que nós ia ter uma liberação total dos protocolos sanitários. Então, nós tivemos um acréscimo muito grande de movimentação de pessoas e isso, logicamente, repercutiu nas vendas. Então, tivemos uma Black boa e o Natal nós tínhamos uma esperança melhor. Ele não foi tão grande como a gente esperava, mas logicamente que foi bem melhor que os últimos 2 anos. Com relação à Black Friday, a gente havia até feito trazido uma informação com relação às expectativas, né? E a gente realmente conseguiu aí avançar no que se refere à Black Friday. E também no Natal foi feita essa demanda por um jornal da cidade, né, sobre como havia acontecido as vendas, se estavam melhores. E como disse o Ricardo, a população na rua ela cria uma movimentação maior e a gente sabe, né, que os estudos mostram que 89% das compras são emocionais.
elas não são racionais. Então, ou seja, a população estando e visualizando algum produto, ela acaba tendo uma intenção maior de compra. Então, isso fomenta mais. E eu fiz uma pesquisa com alguns empresários da cidade para entender um pouco como tinha sido essas vendas de Natal. E, com certeza, elas foram bem acima da expectativa que eles tinham, né? E a gente fez uma pesquisa com vários empresários de vários segmentos diferentes para poder entender um pouco como é que havia sido essa ação, né, desse ano com as liberações de protocolo 100% livres. Isso, com certeza, trouxe um acréscimo grande, principalmente pela população estar presente na cidade. Estamos chegando, então, ao final do programa, né? Quero agradecer vocês pela disponibilidade de estarem aqui conosco, né? O primeiro programa que a gente faz nesse formato. Se fizer necessário, vamos repetir, né? Com certeza, porque fica muito legal esse bate-papo, né? Entre mais de 2 pessoas. E quero te parabenizar, Ricardo, por esses 2 anos que tu teve frente à CIBA. Tu foi incansável, né? Tu e a tua diretoria, né? Que o Eduardo também fez parte. Fizeram um trabalho muito legal de aproximar a CIBA da comunidade. Acho que nesse quesito atenderam 100% essa demanda, trouxeram novos sócios, fizeram essa entidade crescer, o que é importante para toda a nossa cidade. As pessoas precisam entender a importância dessa entidade e desse trabalho, né? A comunidade toda precisa entender isso e apoiar, sempre que a CIBA chamar, né? Poder apoiar essa entidade. Então, te parabenizar, né, e te desejar sucesso aí na empresa que eu sei que tu tem e em outras demandas que tu tenha também junto à comunidade, que tu sempre é tão atuante. E te pedir para encerrar, para deixar uma mensagem para a comunidade bagiense aí nesse 2023 que começa agora. Bruna, primeiramente eu quero agradecer esse espaço que a TV Câmara abriu para a CIBA. É importante a gente levar as informações, as notícias, como a CIBA está trabalhando, porque a CIBA é da comunidade de Bagé. E desejar aos nossos empresários e a todas as pessoas que residem e que Bagé é uma cidade polo, nós temos várias cidades pequenas na volta, então é importante a nossa cidade estar fortalecida e a CIBA tem que estar presente nisso. Desejar a todos um 2023 completo e repleto de saúde, de muita fartura e de muito dinamismo. Vocês estavam falando desse novo momento do e-commerce, então tem muita coisa para nós aprender, tem muita coisa para trabalhar, para trazer para o nosso associado e para a comunidade de Bagé. A comunidade de Bagé, ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver, e nós só vamos fazer isso com uma grande conjunção de trabalho entre entidades, entre poder público, entre poder legislativo, entre todos aqueles que querem o crescimento da cidade e da nossa região. Então, deixo a todos essa mensagem de um próximo e feliz 2023. Eduardo, então, te desejar sucesso, né, nessa nova empreitada, mesmo já estando na diretoria, a gente sabe que estar à frente é um passo a mais, né, e que é muito importante. Te desejar sucesso, então, que a CIBA continue crescendo, que tenha ainda mais associados, que agora a pandemia estando mais tranquila, as pessoas vacinadas, né, graças à vacina e à ciência, a gente está tendo esses resultados aí, que a CIBA esteja ainda mais perto da comunidade, possa fazer todos esses eventos que o Ricardo citou, que ficaram impossibilitados de fazer em função da pandemia, e esteja junto à comunidade, né? E contem com a TV Câmara para o que vocês precisarem, já que também fizemos parte aí de um trabalho importante na comunidade bagiense. Te pedir também para encerrar com uma mensagem para a população bagiense, para os associados da CIBA, para todos aqueles também que depositam em ti a confiança para estar à frente dessa entidade. Bruna, reiterando, né, o agradecimento ao espaço que a TV Câmara está nos possibilitando, né, e acredito que esse realmente é um canal muito importante para que a gente possa trazer um pouco mais de informação fora da área política, né, trazendo uma informação a nível de sociedade, de comércio. E quero trazer assim como mensagem, né, para esse ano de 2023, né, que nós possamos ter aí pensamentos novos com relação a tudo aquilo que existe de possibilidade para o novo ano, né? Eu sei que parece um pouco clichê, né? Nós falarmos, ano novo, vida nova, mas nós precisamos verdadeiramente nos desapegarmos de tudo aquilo que não deu certo no ano anterior e começarmos a pensar em tudo aquilo que são novas possibilidades, né? Se nós pensarmos, iniciamos um novo ano com saúde, estamos vivos, essa é uma grande oportunidade que nós temos de fazer a nossa mudança. E nós precisamos internalizar isso e fazer com que o nosso 2023 seja verdadeiramente o melhor ano de nossas vidas.
Muito bem, muito obrigada então a vocês, sucesso para a CIBA. Encerramos aqui o Câmara Entrevista, né? Hoje na primeira vez nesse formato, e peço então quem tiver alguma indicação de alguém para a gente entrevistar, algum assunto que seja relevante para a comunidade, que mereça ser mais aprofundado do que uma simples matéria na TV, que entre nas nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, TV Câmara Bagé, o nosso Facebook, entre em contato, nos dê dicas aí de pessoas que a gente pode trazer para o Câmara Entrevista que possam acrescentar em quem está assistindo o nosso canal, no canal 16 da NET, 5.3 TV aberta, e também sempre nas nossas redes sociais, né? Nosso canal do YouTube, lá todos os nossos programas também ficam disponíveis para quem quiser acompanhar, quando quiser acompanhar. E realmente que 2023 seja um novo ano, apesar de parecer só uma volta no ponteiro do relógio, a gente sabe que as esperanças são renovadas, né, quando a gente vira a última folha do calendário e recomeça tudo de novo. Então que a gente aproveite cada oportunidade desse ano, que todos tenham saúde, tenham paz, que a nossa cidade tenha muita prosperidade, que a gente possa crescer, que possamos crescer todos juntos. E sempre ligados na TV Câmara, a TV que representa você.